E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai ter um bate-papo com dois convidados. Vamos falar com Creighton, um gringo que aprendeu o português do Portugal, e com Thiago, que é português. Então, eles vão falar um pouco sobre o português do Portugal e vamos falar sobre as diferenças entre esses dois sotaques. Mas, antes de nada, obrigado a vocês por terem aceitado o meu convite. É um prazer receber vocês aqui no meu canal. E eu gostaria de te dar a oportunidade de se apresentar. Então, Thiago, você poderia se apresentar para a gente? Posso sim. Então, meu nome é Tiago. Então, o meu pai é do Brasil, é de São Paulo. Ele mudou-se para Portugal quando tinha assim 26 anos. Conheceu a minha mãe em Portugal, casaram-se e eu nasci em Portugal. Vivi a minha vida toda no Porto. E visitei o Brasil várias vezes também para ver a família assim. E agora estou aqui a visitar os Estados Unidos. Que legal. Muito obrigado, Thiago. E Creighton, você poderia nos falar de onde você é e como você aprendeu o português um pouco? Então obrigado mais uma vez, Richard, por essa oportunidade. Mas eu sou Creighton, eu sou de Salem, Utah, e minha prima se chama Erika, e Erika é a esposa de Richard. Mas eu aprendi português em Portugal, então eu aprendi por causa do fato que eu servi uma coisa que se chama missão, é um serviço voluntário, que eu decidi fazer por minha igreja, que foi uma oportunidade incrível. Mas além do serviço, eu tive a oportunidade para aprender português de Portugal. E foi fixe. Isso é uma palavra como legal, aliás, mas foi fixe. Então eu aprendi português lá, eu morei lá em Portugal por 2 anos. E durante esse tempo eu aprendi português, não perfeitamente, mas tipo, dá para comunicar um pouco. Claro. Não, você fala muito bem o português, mesmo que seja o português do Portugal. Brincadeiras. Mas não sei se você já falou, mas como vocês se conheceram, Thiago e Creighton? Então, quando o Creighton estava a servir esta missão em Portugal, eu também servi em Portugal há algum tempo e nós fomos colegas. Normalmente, neste serviço voluntário, trabalhamos sempre 2 a 2. Fomos colegas durante 3 meses e assim ficámos amigos. Beleza. E sim, como o Creighton falou, essa frase que fiz, acho que vamos encontrar várias frases, várias palavras que são um pouco diferentes e vocês talvez tenham que explicar algumas para mim. E se vocês em algum momento não entenderem uma palavra que eu falar, vocês simplesmente podem me avisar, tudo bem? Combinados? Claro. Bom, e também, porque a gente hoje vai falar um pouco sobre os sotaques do Brasil, eu gostaria de saber um pouco mais sobre os sotaques do Portugal. Vocês poderiam me explicar isso? Porque o Brasil é um país continental, né? Ou seja, é enorme e por isso tem vários sotaques, mas o Portugal é muito mais pequeno, mas acho que também tem vários sotaques, não é mesmo? Então, quando eu cheguei em Portugal, isso foi uma coisa muito difícil para mim aprender português. Também foi uma coisa interessante, né? Porque Portugal, sendo um país tão pequeno, tem, como você falou, tem muitos sotaques diferentes. Tipo, é incrível, mesmo um país pequenino, mas tem, nem quero adivinhar quantos sotaques o Portugal tem. Acho que a diferença principal, né, por exemplo, no Brasil, como é muito grande, as localidades são muito longes e assim criam sotaques diferentes, né? As culturas, as comunidades desenvolvem um sotaque diferente. Mas Portugal é um pouco diferente disso porque é um país muito antigo, então já há pessoas lá a falarem a língua há muito tempo e as suas localidades já tiveram muito mais tempo para se desenvolver em línguas diferentes, apesar de serem tão perto. Tem mais a ver com a idade do país, acho eu. Oh, uau, que fascinante. E creio quantas regiões ou quantos sotaques você conheceu lá? Então, eu conheci muitos sotaques. Então, quando eu cheguei em Portugal, fiquei em Lisboa. E para mim, tipo, o sotaque mais fácil para aprender é tipo o sotaque mais neutro de Portugal. Mas também eu fiquei em Porto, no norte do país,
por algum tempo e o sotaque lá foi muito mais forte. Por exemplo, o Hélder Dias tem um sotaque mais forte que uma pessoa de Lisboa, por exemplo. Pelo menos para mim. Tá. Mas também conheci algumas pessoas dos Açores, que são ilhas de Portugal, que quase para mim nem é português, é quase francês. É absolutamente diferente que português do continental de Portugal. As ilhas, eu conheci algumas pessoas e eu fiquei, essa pessoa está a falar português ou está a falar francês? Eu não sei. Então, mas, para mim, os sotaques mais difíceis que eu conheci em Portugal são de Porto e também os Açores. Tá. E para você, Thiago, você consegue entender todos os sotaques do Portugal ou tem alguns sotaques que até para um nativo são difíceis? Sim, então eu percebo a maior parte dos sotaques, mas mesmo dos Açores, e também tem a Ilha da Madeira, que é outra ilha de Portugal que tem um sotaque diferente. Às vezes as pessoas assim mais velhas, com mais idade, quando elas falam muito rápido, é difícil de perceber. E até mesmo na televisão em Portugal, às vezes se tiver a ver alguma notícia ou reportagem em que eles entrevistam pessoas nos Açores, às vezes eles põem legendas, porque é difícil de compreender, né? Uau, imagina, isso sim é muito interessante. Eu imagino que para você, bom, eu acho que esse bate-papo hoje vai ser muito interessante porque, como eu, claro, nós somos nativos, então para a gente nós podemos perceber algumas dificuldades em sotaques, mas para você como nativo, você realmente talvez consiga entender todos os sotaques, então vamos ver se isso é certo, se para um nativo não é difícil, se é mais difícil para um não nativo distinguir os sotaques e tudo esse assunto, acho que vai ser fascinante. Mas falando um pouco sobre quando você era criança, porque você falou que o seu pai é brasileiro, a sua mãe é portuguesa, então fala para a gente como era quando você era criança, como era a sua casa, a linguagem falada em casa foi mais o sotaque português ou você cresceu escutando ambos sotaques? Sim, então o meu pai já vive agora em Portugal há quase 30 anos, mas ele ainda tem Tá. o sotaque do Brasil. Às vezes as pessoas perdem um pouco do sotaque, mas ele ainda continua com o sotaque do Brasil. Eu cresci a ouvir os dois, mas como na escola falava português de Portugal e tudo isso, o resto da minha família em Portugal, então cresci a falar o português de Portugal. No entanto, eu lembro-me de estar na escola primária, ainda de ser pequeno, e das vezes eu cometia erros de escrita, de vocabulário e de gramática, porque eu escrevia algumas coisas em brasileiro, português do Brasil, Uau. e depois a minha professora corrigia-me porque não está correto em Portugal. Sim, claro, com certeza. E de fato, a gente vai falar um pouco sobre algumas regras gramaticais. Isso não vai ser uma lição de gramática, mas uma aula, mas a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, porque tem algumas coisas que no português brasileiro realmente não são erros, é simplesmente assim a gente fala, mas no português de Portugal eu acho que são tipo erros gramaticais. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas também queria te perguntar, você assistiu muitos vídeos brasileiros, então é certo? Você, quando Sim, era criança, escutava muito música brasileira? especialmente em Portugal agora tem muita imigração do Brasil, muitos brasileiros estão a mudar-se para Portugal, então em todo lado encontra-se brasileiros. Quando fizemos o nosso serviço voluntário, também trabalhamos muito com brasileiros, então estamos bastante familiarizados com isso. E creio quando alguns dos seus colegas também eram brasileiros, é certo? Você... Então eu fiquei com 3, 4 brasileiros. Então eu sendo não nativo, ou seja, um gringo, né? Esses brasileiros me influenciaram muito às vezes. Então às vezes eu fico um pouco português, um pouco brasileiro. Só dependeu quem eu estava a servir, com quem eu estava a servir. Então, que fascinante, sim. Eu acho que sim, depende muito. Quando você, como não nativo, acho que você tenta imitar a pessoa com quem você está, né? Então, se você está com um brasileiro, faz sentido que você vai
falar um pouco diferente, né? Para imitar, porque você ainda está desenvolvendo esse sotaque, né? A sua pronúncia. Então, o que te parece? Podemos passar para o desafio para ver se vocês conseguem entender os brasileiros. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um recurso, um site que eu adoro, que é do um amigo que eu conheço, Orlando Cão, que ele é professor no Texas, na Universidade de Texas, e que ele falou com várias pessoas de várias partes do Brasil, e a gente vai simplesmente assistir alguns vídeos do nível intermediário e básico, né, iniciante. Então, não vamos passar para o avançado, então espero que não seja muito difícil, mas o propósito é que vocês vão escolher 3 coisas. Vocês vão escolher o sotaque que seja que é o mais fácil para vocês, o mais difícil e o mais parecido ao português do Portugal que vocês conhecem. Entenderam? Beleza? Combinado? Bom, vamos lá. Meu nome é Alfredo e eu sou de uma família bastante grande, só irmãos e pai e mãe. Em casa eram 14, 10 irmãos mais 4, pai, mãe, tia e outros parentes. E eu sou o nono, então tem só um mais novo do que eu. E nós nascemos numa cidade chamada Terezinha, no interior de Pernambuco. Desde pequeno que eu tenho interesse com artes plásticas, com desenho, com... Bom, eu sou nascida em Santa Teresa, mas um dia depois fui para o bairro onde eu fui criada, que é a Tijuca, no Rio de Janeiro, Brasil, lugar mais lindo do mundo. Não conheço o mundo todo, mas deve ser o lugar mais lindo que existe. Lugar de gente bacana pra caramba, não tem essa visão estereotipada que tem o mundo de bunda, mulher, mulata, carnaval. As coisas são bem diferentes aqui. E é um lugar meio perigoso onde eu moro. Tem favela, tem morro, tem tiroteio também. Mas todo lugar do mundo também é perigoso. E é isso, fui criada com meus pais também são do Rio de Janeiro. E, enfim, é isso. Meu nome é Gustavo, sobrenome Saito, eu tenho 22 anos, moro em São Paulo. Eu estou aqui no Texas agora acompanhando um outro grupo de brasileiros. Nós somos mais ou menos 33 pessoas. Eu estou fazendo um curso de administração internacional e no Brasil eu estudo administração. Antes de estudar administração, eu fiz engenharia por 2 anos na mais conceituada Universidade Brasileira, mas mesmo assim eu não gostei e saí. Além disso, eu trabalho, faço um estágio numa das maiores instituições financeiras do Brasil. Eu pretendo me formar daqui a 2 anos e, bom, se com sorte eu posso conseguir um curso de especialização aqui nos Estados Unidos. Bem, eu gosto muito da comida mineira e gosto também de alguns pratos que não são muito típicos aqui de Minas Gerais. Gosto de lasanha e eu gosto muito da lasanha que tem a lasanha 4 queijos, por exemplo, né, que tem vários tipos de queijo. E gosto também da comida mineira, eu gosto muito de frango com quiabo, que é uma comida bem caseira e é preparado com frango separado do quiabo, depois junta as duas coisas. E muitos também gostam que acompanhe o angu, que é também uma comida bem típica mineira. O que eu mais gosto de fazer é estudar e passear de final de semana com meu marido. Durante a semana, geralmente, eu vou para a biblioteca, fico lá o dia todo estudando e também gosto de ouvir música e passear no parque. Caminhar também. De final de semana, gosto de ir ao shopping, gosto de ir ao cinema, ou então ficar em casa, assistir um vídeo, convidar uns amigos para o jantar. E gosto de sair também para restaurante, para uns bares. É isso. Tá. Então, Creiden, você primeiro, qual desses sotaques, número 1, 2, 3, 4, 5, foi o mais fácil para você entender? Acho que para mim o mais fácil foi o número 3. Tá. Então, isso foi o sotaque de
São Paulo, se não me engano. Isso foi Gustavo, né? Sim, foi Gustavo, sim. Tá, ele é de São Paulo, da cidade. Então, qual foi o sotaque mais difícil? Para mim, eu acho que foi... Eu não me lembro o número, mas eu acho que foi uma carioca. Então, foi mais difícil Número para mim. 2, Talvez. essa moça que falou de que Rio de Janeiro foi Yeah. o lugar mais bonito do mundo, sim, esse foi o Sim, número exato. 2. Tá. E qual foi o mais parecido ao português que você conhece? Teria número 1, acho eu. Tá. Tá, isso foi do Nordeste, de Pernambuco. E então, agora vamos ver se Thiago concorda. Para você, Thiago, qual foi o mais fácil? Por acaso, né, todos são bastante compreensíveis, né? Tá. Conheço bastantes pessoas dessas partes, mas São Paulo diria que é o mais fácil, porque também o meu pai é de São Paulo e talvez claro. a maior parte das pessoas vem de São Paulo, então acho que é o mais simples de compreender. O mais semelhante ao português de Portugal, de todos, acho que diria que é o do Nordeste, sim, o primeiro Tá. que foi falado. Sim, sim. E o mais difícil, acho que concordo em tudo com o Creiden, que é a carioca do Rio de Janeiro, porque né, de todos parecia aquele que era o mais exagerado, mais diferente do comum. Sim, sim. Tem mais, não sei, mais musicalidade, né? Um pouco mais essa entonação, é um pouco diferente mesmo, né? Então, falemos um pouco mais sobre a pronúncia. Eu tenho uma lista bem curtinha de palavras que eu acho que talvez poderiam ser pronunciadas de formas diferentes, dependendo do país, da região do Brasil. Então, a primeira palavra é simplesmente a palavra porta, como fechar a porta. Você, Thiago, como você falaria a palavra porta? Porta. E Creiden, para você? Porta. Tá. Então, você alguma vez ouviu falar um português falando tipo porta, com R bem carregado, bem inglês, porta? Esse R? Não. Não? Eu Ok. nunca ouvi um português falar assim. Não. Bom, mas tem regiões do Brasil onde a gente fala porta. E são nativos do Brasil. É um sonido nativo para eles. E também tem porta, como porta, acho que vocês falam porta, e também tem porta, mais puxado, né? Porta, esse sotaque. Tá, a palavra seguinte é diferente. Vocês, como falariam essa palavra? Diferente. Uau. Diferente. Ok. E Creiden? Diferente. Tá. Sim, eu percebo não apenas diferente com o som do T, mas também as vogais são muito diferentes. Não sei como descrever a diferença, mas acho que é um pouco, é óbvio, acho, esse diferente. Eu vou imitar um pouco. É diferente? Diferente? Diferente. Diferente. Um pouco, tá. Bom, agora temos a palavra é verdade. Pode falar? Eu diria verdade. Oh, wow. Creiden? Verdade. Verdade. Tá. Não pronunciam esse G ao final, nem... Porque no Brasil poderia ser verdade, ou poderia ser verdade, ou verdade, às vezes, dependendo da região, mas você sempre vai pronunciar muito forte esse E ao final, verdade, algo assim. Então, isso é bem diferente. Bom, o último som é uma frase que eu escrevi, que é: mas por que o rapaz faz isso? Acho que a pronúncia também poderia ser no Brasil: mas por que o rapaz faz isso? Faz isso. Então, Thiago, como você falaria essa frase? Mas por que é que o rapaz faz isso? Tá. E Creiden, você se atreva?
Yeah. Mas por que mas por que o rapaz faz isso? Oh, uau. Sim, eu anoto, eu percebo uma diferença muito marcante nessa pronúncia. É tipo, até o rapaz, como vocês falam isso? Rapaz, Rapaz. rapaz. E vocês sabem que também no Brasil tem regiões que falam tipo mais, rapaz, paz. Isso é mais o sotaque carioca, né? Eu sei que não estou imitando o sotaque perfeitamente, então me desculpa por isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre a gramática. Eu vou falar 3 frases que para mim são iguais, mas tem uma frase, um exemplo que é 100% o que um brasileiro vai falar sempre. Então, as 3 formas são: deixa eu ver, deixe-me ver, deixe que eu veja. E se tem outra que talvez seja mais portuguesa, você pode me falar. Como você falaria let me see em português? Deixa-me ver. Deixe-me ver. Ok. Deixa-me ver. Deixe-me ver. Tá. E no Brasil seria sempre deixa eu ver. Deixa eu ver. E eu sei que isso é um erro, sei lá, um erro muito grande, né, na gramática portuguesa, mas é assim a gente fala. E com outro exemplo um pouco parecido, mas primeiro gostaria de falar sobre tu e você, porque no Brasil não é muito comum usar tu. Tem regiões que usam tu, até tem regiões onde usam tu, mas não conjugam corretamente, entre aspas, porque falam tipo, tu vai, tu faz. Assim a gente fala, as pessoas falam, mas no português que eu aprendi, eu nunca uso tu, jamais. É sempre você, mas mesmo assim, às vezes, é tipo, deixa eu ver. Eu não vou falar deixe eu ver. É tipo uma mistura, né, entre os dois, um pouco. Não sei se estou me explicando bem, mas para você, Thiago, eu imagino que você usa os dois, tu e você, dependendo do caso, né? Então, isto é uma coisa até importante de falar, porque é complicado de perceber, e uma pessoa que está a aprender, especialmente um americano que vai viver em Portugal, é uma coisa bem difícil de perceber como é que nós usamos. O tu é mais informal, então é a maneira que nós comunicamos com família ou amigos, que estamos mais à vontade, com pessoas mais novas, e o você é mais formal. Falamos através de você com pessoas mais idosas ou pessoas adultas que não conhecemos. No entanto, nós não costumamos dizer a palavra você. Nós referimos-nos às pessoas na terceira pessoa, usamos a conjugação de você, mas não dizemos a palavra você. Por exemplo, se eu estivesse a falar com um professor na escola, eu não diria você quer que eu vá aí. Eu diria o professor quer que eu vá aí, por exemplo, né? Mas não usa a palavra você, e a palavra você pode ser vista até como um pouco ofensiva. Tá. Mas, Creighton, você sempre falava usando você, né? Assim, você aprendeu português ou nem tanto? Então, isso foi um desafio na mim, tipo, quando eu estava em Portugal, porque quando eu estava aprendendo português, há muitos recursos que vêm do Brasil, então sempre usa você. E eu até aprendi que devo usar você como talvez uma pessoa idosa, uma pessoa que eu não conheço, mas quando eu cheguei a tipo ser colegas com o Tiago, eu aprendi que devo sempre usar tipo a pessoa em terceira forma, Sim, terceira pessoa. Terceira pessoa. E então eu sempre usava você, mas tipo aprendi e melhorei até então eu comecei a usar mais a pessoa em terceira pessoa, e isso eu parei de usar você, mas agora que eu estou nos Estados Unidos e há muitos mais brasileiros, eu uso você, porque eles entendem melhor. Tá, entendi. E então, eu tenho 2 outras regras gramaticais, se a gente tiver tempo. A primeira é, tipo,
Então, de novo, vocês vão escolher a opção, a escolha que seja mais apropriada, mais natural para um brasileiro ou para um português. Eu falei para eles, e eu lhes falei, e eu falei-lhes. Nem sei se estou falando bem. Então, ou seja, eu falei a eles, eu falei para eles, eu lhes falei, eu falei-lhes. No Brasil, a gente sempre vai falar eu falei para eles. Mas como você falaria, Thiago? I told them. É engraçado que nós não usamos tanto a palavra falar, usamos dizer. Então, sim, claro. eu diria, eu disse-lhe, mas nesse sentido usaria eu falei-lhe. Tá. Sim, eu esqueci que no Brasil é muito mais comum usar falar com o sentido de dizer. Eu esqueci essa diferença. Então, sim, você diria, eu disse-lhe, algo assim, né? Sim. Tá. Isso realmente não... São regras que eu nunca aprendi, porque no Brasil a gente não fala assim, mas eu imagino que os brasileiros na escola têm que aprender essas regras para a escrita, né? Mais uma regra gramatical. No Brasil usa-se muito o gerúndio, né? Estou andando, estou comendo, estou fazendo. Em Portugal, né? Dizemos estou a comer, estou a fazer, estou a andar. Né? Não usamos muito gerúndio. Na verdade, isso estava na minha lista. Eu esqueci eu tive escrito eu estou comendo o jantar. Então, você falaria eu estou a comer o jantar, algo assim, né? Sim, pois é. Então, agora a gente... bom, outra pergunta. Eu estou falando muito a gente. Vocês usam isso para nós? Tipo, nós vamos, a gente vai. São iguais para vocês ou não falam assim? Não. Ok, eu tinha essa ideia. Eu achava que talvez falando, tipo, a gente vai... sim, é uma diferença. No Brasil, a gente quer dizer nós. É tipo, a gente já falou sobre isso, nós já falamos sobre isso. Então, sim, eu deveria ter explicado isso, porque isso é muito natural. É mais comum usar a gente que nós, até no Brasil. Tá, então, essa parte eu gostaria de perguntar para vocês formas de dizer, tipo, que legal, que bacana, algo muito ótimo, algo muito bom. Como vocês falam? Já me falaram que fish, né? Estou pronunciando isso certo? Fish? É a pronúncia? Fish. E tem outras formas para falar, tipo, que ótimo, que bacana. Sim, costumamos dizer brutal. Bacana também. Eu acho que isso é mais de Lisboa, mais giro. Giro. Isso de Portugal. Giro. É giro, tipo, é bonito, giro. assim. Tá. E o oposto, algo para dizer que chato, algo ruim. Uma coisa que os jovens usam muito é dizer que podre. Podre? Bem podre. Sim, okay. Bem podre. Ou tipo, né, horrível, péssimo. Sim. Terrível. Tá. E agora antes de passar para a parte do desafio de sotaques, vocês têm outra gíria outra diferença que vocês gostariam de mencionar? Eu tenho um que eu gosto muito, na verdade. Ok. Tipo, muitos de meus amigos usaram isto também. Eles disseram fogo. Fogo. É como que quer dizer? Brasil, tipo, que não sei, tipo, quão mal é. Os brasileiros dizem que droga, ou assim. Tipo, é uma exclamação, tipo... São uma exclamação, tipo, fogo, pode ser alguma coisa boa, como, pode ser uma coisa má. Tipo, pode ser tipo como, dang it, fogo. Tá. Então, sim. Nossa, poderia ser, tipo, sim, dang nossa. it. Estou pensando... não consigo pensar uma forma que seja apropriada para para todo mundo. Sim. E, bom, acho que a gente já falou sobre vários temas muito interessantes, mas, infelizmente,
já está nos acabando o tempo, ou seja, já temos que encerrar esse bate-papo, mas foi muito legal falar com vocês dois, então eu te agradeço realmente por terem participado aqui, mas Thiago, você poderia se despedir para a gente no estilo mais português que você pode. Ok, então, pessoal, foi bom conversar com todos, poder debater aqui alguns assuntos interessantes sobre a língua portuguesa. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem um like em baixo também, partilhem o vídeo, subscrevam ao canal. Que legal. Sim, obrigado, Thiago, e obrigado, Creighton. Foi um gosto, foi um prazer. E a gente se fala logo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.